O PIB do Paraná cresceu em 2013 bem acima do que o resultado do restante do Brasil. O Brasil cresceu 2,3% e o Paraná 3,1% no ano passado. Vamos falar um pouquinho sobre esse resultado. Estou recebendo aqui o professor Robson Gonçalves, que é economista. Professor é do ISAE-FGV, da Fundação Getúlio Vargas. Obrigado, primeiramente, professor, pela presença aqui. Eu que agradeço. Esse resultado de 3,1% é sensacional, né? É muito bom. É muito bom. O Paraná tem uma característica de que ele tem uma agroindústria importante, um setor agrícola muito importante. O ano foi muito favorável para a soja, inclusive em termos de produtividade, e um polo importante da indústria automobilística também. A produção de caminhões, máquinas, equipamentos agrícolas foi bastante favorecida esse ano. Isso puxou a atividade econômica do Paraná e fez com que o Estado tivesse um crescimento à frente da média nacional. O senhor citou dois itens aí ligados ao agronegócio. É o carro-chefe ainda do Paraná? Sim, é o carro-chefe do Paraná, muito embora o Estado tenha um nível de desenvolvimento tal que os setores de serviços, construção civil, mesmo atividades financeiras, etc., sejam também cada vez mais importantes. Mas a produção de soja, indiscutivelmente, é uma vocação regional que não foi perdida. E o que houve esse ano não foi só um aumento extensivo da produção de soja. Houve um aumento da produção por hectare, um aumento qualitativo. Isso favoreceu muito esse crescimento do PIB acima da média nacional. Professor, muita gente critica o fato de que nós exportamos o grão sem industrializá-lo, ou pelo menos grande parte dele vai para o exterior sem ser industrializado aqui. E, obviamente, se ele fosse elaborado aqui, teria maior valor agregado, ou seja, quem produz o grão ganharia mais com a exportação. O senhor vê mudança nesse cenário? O Paraná tem avançado nisso? As cooperativas agrícolas do Paraná elas são referências em nível nacional. Já existe um bom nível de industrialização da produção de soja, da produção de frango. Basta andar pelo interior que a gente percebe isso. O que nós temos, na verdade, é um problema que não depende das cooperativas, também não depende apenas do Estado. É um problema muito sério de energia, de acesso à mão de obra qualificada, logística para o escoamento da produção. Eu diria que, dadas essas restrições, que são restrições sérias e que tem no Brasil inteiro, o setor agropecuário do Estado tem um desempenho muito bom e muito favorável. E para esse ano, a gente vai conseguir manter esse nível de crescimento? Eu acredito que sim. O Paraná tem uma característica de que, quando o PIB brasileiro está crescendo, o Paraná normalmente cresce à frente do país. Quando nós temos decrescimento, temos recessão, a recessão no Estado é mais forte, por conta da importância do agronegócio e do setor de máquinas e equipamentos, especialmente caminhões. A perspectiva para 2014, e os dados do final do ano passado já apontam essa tendência, é de continuidade do crescimento em nível nacional e continuidade desse crescimento aqui no Estado. Mesmo a construção civil, que teve um ano de desaceleração no Brasil inteiro e no Paraná em especial, dá sinais de retomada agora em 2014, especialmente no segmento residencial. Então, eu diria que nós temos tudo para repetir agora em 2014 esse desempenho à frente da média nacional. E é importante que as pessoas tenham em mente que quando a gente fala de crescimento do PIB, muita gente não tem condição de ter a percepção do quanto isso é importante. É que todo ano entra mais gente no mercado de trabalho, né, professor? Todo ano tem pessoas querendo ganhar mais. E se a economia não cresce, essas expectativas acabam frustradas, né? Fica difícil para você conseguir emprego porque a economia não consegue gerar novas vagas. É verdade. Mais do que isso ainda, a atenção para a economia regional, para a economia do Estado e também das regiões do Estado é uma preocupação muito grande do ISAE, que é o representante da Fundação Getúlio Vargas aqui em Curitiba, em Londrina, em Guarapuava. Nós estamos desenvolvendo uma bateria de indicadores regionais para que nós possamos acompanhar o ambiente de negócios no Paraná de uma maneira mais próxima. Então, o nosso indicador é um indicador semelhante ao do IPARDES, por exemplo, que também é o órgão oficial que calcula o PIB do Estado, mas é mais focado para a tomada de decisão para os empreendedores, para os homens de negócio, para as empresas. Nos próximos meses, nós vamos acompanhar mais de perto uma bateria de indicadores estaduais, comparar com outros estados ao redor, Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, e vamos caminhar no sentido de ter algumas projeções. Quer dizer, a importância que você está mencionando é uma importância também estratégica para que as empresas se planejem melhor e desenvolvam a sua estratégia de uma maneira mais consistente, com números realmente que mostrem a realidade econômica regional.
Quando nós tivermos projeções, isso vai ser mais importante ainda. Professor, a partir desses dados, vai ser então, o senhor está dizendo que vai ser possível ter uma visão clara do que está acontecendo em cada pequena região dentro do Estado, é isso? O nosso objetivo, ao longo do ano, é termos projeções, então, estendermos no tempo e estendermos também do ponto de vista regional, das regiões dentro do Estado. E o comparativo com os estados ao redor também. Isso vai nos dar uma capacidade de entender a dinâmica econômica no Paraná para a tomada de decisão, para que os alunos dos nossos MBAs, para que os empresários e os governos também possam melhorar a tomada de decisão com dados concretos, fundamentados, auditáveis, a uma metodologia de indicador de atividade regional. Esse é o nosso objetivo. Só para a gente explicar para o telespectador que não está familiarizado com essa terminologia toda, o PIB é o resultado de tudo aquilo que é produzido no país, né? É o valor, o índice divulgado pelo IBGE, né? Só que cada região tem um nível de crescimento diferente, né? Tem uma reação diferente às tomadas de decisões, ao mercado internacional. E isso é importante porque o empresário lá, por exemplo, da região de Londrina, não vai estar vendo só a situação nacional ou a situação do Paraná como um todo, que tem uma grande influência. O Paraná, por exemplo, tem uma influência brutal da região metropolitana, né? E aí vai ser possível, a partir desses índices, entender o que está acontecendo em cada economia micro-regional. É isso? Perfeito. Exatamente isso. E comparando com outros estados e comparando as regiões do Paraná entre si, nós vamos entender muito melhor a dinâmica econômica do estado. Esse é que é o nosso grande objetivo. Agora, professor, o que leva o senhor a crer que nós, este ano, vamos ter um desempenho parecido com o de 2014, ou melhor, 2013 aqui no Paraná? Que indicadores o senhor leva em conta para fazer essa previsão, digamos assim? O número que você mencionou no início da entrevista é o número do PIB fechado nacional, 2,3, e da nossa estimativa da atividade econômica estadual, também fechado de 2013, né? O quarto trimestre foi especialmente forte no Paraná. Isso já sinaliza que nós terminamos o ano com um ritmo mais intenso do que a média do ano de 2013. Isso já é um primeiro sintoma de que a atividade transborda, como nós costumamos dizer, para 2014 num ritmo forte. Nos próximos meses nós vamos checar isso, que por enquanto é uma impressão, não uma torcida, mas uma impressão, nós vamos checar isso com as nossas projeções trimestrais. E aí sim nós vamos poder dizer com mais serenidade que essa aposta que nós estamos fazendo, que o ritmo forte de 2013 fechado aponta para um 2014 também bastante aquecido, nós vamos poder verificar se isso se sustenta ao longo do ano. A minha crença é de que se sustenta, mas eu preciso de mais do que uma crença. Eu preciso de projeções com dados e métodos estatísticos que sejam robustos. Nós estamos caminhando nessa direção. Professor, a gente tem entre nós brasileiros a velha piadinha de que o ano só começa depois do Carnaval. Se a gente levar em conta que vem Copa do Mundo aí e depois eleições, a gente tem um Carnaval estendido esse ano. Isso não vai ter algum impacto negativo na economia ou o senhor acha que isso vai ser positivo? Veja, de novo, se o estado do Paraná fosse um estado que dependesse muito da atividade turística, se fosse um estado que tivesse uma vocação grande de serviços atrelados ao lazer em geral, nós poderíamos ser mais afetados. A greve dos garis, por exemplo, no Rio de Janeiro, foi uma antipropaganda da cidade para esses eventos que virão, que infelizmente aconteceu e foi vista no mundo inteiro, o que é uma lástima, é uma coisa realmente triste. A estrutura produtiva paranaense é muito diferente. Eu diria que ela pode passar ao largo desse ano muito atípico. Agora, um dos grandes motivadores para que o ISAE investisse em indicadores como esse e de nós estarmos trabalhando em projeções é exatamente esse caráter atípico do ano. Final do ano passado, início desse ano, todo mundo se perguntava como será 2014. Existe aí uma visão de como será no contexto nacional, mas nós fizemos um esforço de trazer isso para o contexto estadual. Mas eu diria que, se você for conversar, principalmente no interior do estado, né, com as colônias ucraniana, alemã, holandesa, eles vão dizer, não, a gente gosta muito de carnaval, mas a gente gosta de trabalhar duro também. Tá? Então, o Paraná é privilegiado nesse sentido, inclusive cultural. Eu acredito que vai haver um impacto, sim, em nível nacional, mas o Estado, por suas características econômicas e culturais, de novo, vai se sobressair nesse ano de 2014. Para a gente finalizar, professor, a partir de quando esses índices
regionalizados do Paraná estarão à disposição e de que forma as pessoas vão poder ter acesso a eles? A ideia é que nós tenhamos uma bateria de indicadores, sendo que os grandes indicadores em termos de análise de inflação, atividade econômica, PIB e emprego, eles sejam divulgados pelo ISAE, que é o representante da Fundação Getúlio Vargas aqui em Curitiba e em algumas outras cidades do estado. Algumas projeções, algumas análises mais pormenorizadas, nós ainda estamos discutindo como vai ser o acesso a esse tipo de informação. Muitas vezes, algumas associações de setores específicos, construção civil, agronegócio, a associação comercial, vão ter interesse de fazer uma análise interna disso. E aí nós estamos esperando as oportunidades de parceria para que nós possamos aprofundar e customizar ainda mais essa bateria de indicadores. Acredito que mais 60 dias nós já tenhamos avançado nesse sentido. Quero agradecer a presença do professor Robson Gonçalves, ele é economista, professor do ISAE e FGV, aqui da Fundação Getúlio Vargas. Professor, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Até lá.